Você já entrou em um bar e sentiu um arrepio que não explica? Um lugar onde as sombras parecem sussurrar segredos sombrios? Hoje, vou te contar 3 histórias reais de terror que aconteceram em bares comuns, iguais aos que você frequenta. Prepare-se para relatos perturbadores que vão fazer você repensar sua próxima saída. Fique até o final, porque a última história pode estar mais perto do que você imagina. Curta agora e ative o sininho. Vamos começar com a primeira história, que aconteceu em um bar no interior de Minas Gerais, onde um cliente misterioso deixou marcas que ninguém explica até hoje. No coração de São João do Mato, uma pequena cidade encravada nas montanhas de Minas Gerais, o Bar do Zé era mais do que um ponto de encontro, era uma instituição. Fundado nos anos 60, o bar tinha paredes de madeira envernizada, desgastadas pelo tempo, e um balcão onde o cheiro de cachaça e café misturava-se ao som de conversas animadas. Mesas rústicas, cadeiras que rangiam e uma jukebox antiga tocando modinhas sertanejas davam ao lugar um charme nostálgico. Mas havia um canto, no fundo do salão, que parecia fora de lugar. Um banco solitário, próximo a uma janela empoeirada coberta por cortinas desbotadas, era evitado pelos clientes. Ninguém sabia ao certo porquê, mas sentar ali dava uma sensação estranha, como se alguém estivesse observando. Foi nesse banco que ele aparecia. Um homem de meia idade, com barba rala, chapéu de feltro surrado e um olhar distante. Todas as noites, por volta das 10, ele entrava no bar, caminhando com passos lentos e pesados, como se carregasse um peso invisível. Sentava-se no mesmo banco, pedia um uísque com gelo em uma voz rouca e tomava seu drink em silêncio, ignorando as risadas e conversas ao redor. Ele pagava com notas antigas, amassadas, deixava-as sobre a mesa e saía sem se despedir. Os garçons o chamavam de o Silencioso. No começo, ninguém dava muita atenção ao Silencioso. São João do Mato era uma cidade pequena, e estranhos apareciam de vez em quando. Mas havia algo nele que incomodava. Seus olhos, diziam os garçons, pareciam não piscar. E, às vezes, o copo de uísque parecia esvaziar-se sozinho, como se ele não o tivesse tocado. João, um garçom que trabalhava no bar há anos, foi o primeiro a notar algo errado. Certa noite, enquanto limpava o balcão, ele viu o Silencioso levantar-se e caminhar para a porta. Quando João olhou para o banco, o copo estava vazio, mas a nota de pagamento não estava lá. Ele correu até a porta, mas a rua estava deserta. Os rumores começaram a se espalhar. Uma cliente, Dona Clara, uma senhora que frequentava o bar para jogar conversa fora, jurou ter visto o Silencioso refletido no espelho do banheiro. Ela estava lavando as mãos quando notou um vulto atrás dela. Ao se virar, o banco estava vazio, mas o cheiro de uísque impregnou-se no ar. Era ele, tenho certeza, disse ela aos amigos, com a voz tremendo. Outros clientes relataram experiências parecidas. Um grupo de jovens, que costumava ficar até tarde, ouviu uma risada baixa vindo do canto do bar, mesmo com o lugar quase vazio. Quando olharam, o banco estava desocupado, mas uma cadeira ao lado havia sido arrastada, como se alguém tivesse se levantado às pressas. A história ganhou força quando Ana, uma garçonete nova no bar do Zé, teve um encontro que mudou tudo. Ana era jovem, recém-chegada de outra cidade, e não acreditava nas histórias que os colegas contavam. É só um bar velho, gente. Parem de inventar coisas, dizia ela, rindo. Mas, numa noite tranquila, enquanto varria o chão após o fechamento, Ana sentiu um calafrio. O ar ficou pesado, como se alguém tivesse entrado no bar. Ela olhou para o banco do Silencioso e ouviu uma risada baixa, quase um sussurro, vindo do canto. Quem tá aí? Perguntou, segurando a vassoura com força. Não havia ninguém. Mas, quando ela se aproximou do banco, o cheiro de uísque invadiu o ambiente, forte e inconfundível. Um copo, que estava limpo sobre a mesa, rolou sozinho até a borda e caiu, estilhaçando-se no chão. Ana correu para fora, trancou a porta e nunca mais voltou a trabalhar no turno da noite. Depois do incidente, os frequentadores começaram a evitar o canto do Silencioso. Alguns diziam sentir um frio inexplicável ao passar por ali.
Outros relatavam objetos caindo sem motivo, copos que escorregavam do balcão, cadeiras que se moviam sozinhas, luzes que piscavam mesmo com a fiação revisada. O dono do bar, o velho Zé, é um homem de riso fácil e ceticismo ainda maior, tentava acalmar os ânimos. É só o vento, ou a cachaça falando mais alto, dizia, batendo no balcão. Mas até ele confessava, em momentos de fraqueza, que algo não parecia certo. Certa vez, enquanto contava dinheiro após o expediente, Zé ouviu o som de um copo sendo colocado com força na mesa do canto. Ele olhou, mas o bar estava vazio. Deve ser o cansaço, murmurou, tentando convencer a si mesmo. A curiosidade sobre o silencioso atingiu o ápice com a chegada de Pedro, um jovem que começou a trabalhar no bar em 2019. Pedro era fascinado por histórias de terror e não resistiu aos rumores. Se tem algo aqui, eu vou descobrir, disse ele aos colegas, com um sorriso desafiador. Ele começou a observar o canto do silencioso com atenção, anotando tudo que parecia fora do comum. O cheiro de uísque que surgia do nada, as luzes que tremiam, o frio que parecia emanar do banco. Uma noite, enquanto conversava com Zé, Pedro perguntou sobre o passado do bar. O dono hesitou, mas acabou contando uma história que poucos conheciam. Em 1985, um cliente chamado Antônio, frequentador assíduo do bar do Zé, saiu bêbado após uma noite de bebedeira. Ele era conhecido por seu amor por uísque com gelo e por seu temperamento calmo, mas naquela noite algo parecia diferente. Antônio entrou no carro, acelerou pela estrada estreita que passava pelo bar e perdeu o controle. O veículo bateu em um poste a poucos metros do estabelecimento, e ele morreu na hora. O acidente abalou a cidade, e o bar do Zé fechou por semanas. Mas isso foi há muito tempo, disse Zé, coçando a barba. Não tem nada a ver com essas histórias malucas. Pedro, porém, não estava convencido. Ele pediu para ver as fotos antigas do bar, guardadas em uma caixa empoeirada no depósito. Zé, relutante, entregou-lhe uma pilha de imagens desbotadas. Enquanto folheava os registros, Pedro encontrou uma foto de uma festa de 1983, com clientes sorrindo e levantando copos. No canto da imagem, quase escondido pela sombra, estava um homem de barba rala e chapéu surrado, com o mesmo olhar fixo descrito pelos frequentadores. É ele, disse Pedro, sentindo o coração disparar. Ele mostrou a foto a Zé, que empalideceu. Isso não é possível, murmurou o dono, segurando a foto com as mãos trêmulas. A descoberta de Pedro acendeu ainda mais os rumores. Clientes começaram a relatar experiências novas. Um grupo de amigos, que ficou no bar até tarde, ouviu o som de passos arrastando pelo chão, vindo do canto do silencioso. Quando olharam, o banco estava vazio, mas uma nota antiga, amassada, apareceu sobre a mesa, como se alguém a tivesse deixado ali. Outra noite, uma cliente disse que sentiu uma mão fria tocar seu ombro enquanto passava pelo canto, mas não havia ninguém atrás dela. O cheiro de uísque tornou-se constante, mesmo quando o bar estava fechado, e os funcionários começaram a evitar o turno da noite. Pedro, agora obcecado, decidiu ir mais fundo. Ele comprou uma câmera portátil e começou a gravar o canto do silencioso durante o expediente. Mas, toda vez que apontava a câmera para o banco, a bateria descarregava em minutos, ou a imagem ficava distorcida, como se uma névoa cobrisse a lente. Uma noite, ele tentou gravar um áudio. Quando ouviu a gravação, havia um sussurro rouco, quase inaudível, dizendo, "Deixe-me em paz." Pedro largou o celular no chão, apavorado, e decidiu não mexer mais com o assunto. Hoje, o bar do Zé ainda está aberto, mas o canto do silencioso permanece intocado. Os moradores de São João do Mato evitam falar sobre o assunto, mas os novos clientes logo percebem que algo está errado. O banco, sempre vazio, parece guardar uma presença que ninguém explica. Alguns dizem que o silencioso ainda está lá, tomando seu uísque, como se nunca tivesse deixado o lugar. Outros acreditam que ele está preso, repetindo a mesma rotina noite após noite, incapaz de encontrar paz. Essa história nos faz pensar: quantos lugares que frequentamos carregam ecos do passado? Pessoas que, por algum motivo, nunca conseguiram partir? Talvez, na próxima vez que você entrar em um bar,
Preste atenção aos sinais: um copo que se move, um cheiro que não explica, ou um olhar que parece te seguir. Agora, prepare-se, porque nossa próxima história vai te levar a um bar em São Paulo, onde um simples brinde se transformou em um pesadelo que ninguém conseguiu esquecer. Na periferia de São Paulo, o Bar do Tatu era conhecido por suas noites vibrantes. Localizado em um bairro agitado, o lugar atraía uma mistura eclética de clientes, trabalhadores exaustos, jovens em busca de diversão e casais celebrando datas especiais. As paredes, cobertas de pôsteres de bandas antigas, vibravam com o som de música alta, risadas e o tilintar de copos. Um grande espelho, pendurado atrás do balcão, refletia as luzes coloridas e os rostos animados dos frequentadores. Mas, para alguns, aquele espelho guardava algo mais, algo que ninguém queria ver de perto. Era uma sexta-feira à noite, em 2017, quando tudo começou. O bar estava lotado, com mesas cheias e uma fila de clientes esperando por drinks. Um grupo de 5 amigos, Lucas, Marina, Felipe, Camila e João, ocupava uma mesa no canto, rindo e brindando com cervejas geladas. Eram amigos de longa data, reunidos para comemorar o aniversário de Marina. A noite parecia perfeita, com o calor de São Paulo misturando-se ao clima de festa. Mas, à medida que a noite avançava, Lucas, o mais extrovertido do grupo, começou a agir de forma estranha. Ele ficou quieto, olhando fixamente para o espelho atrás do balcão. "Vocês já notaram algo errado com aquele espelho?" perguntou, com a voz baixa. Os amigos riram, achando que era brincadeira. "É só o reflexo da luz, Lucas", disse Camila, dando um gole na cerveja. Mas Lucas insistiu. "Não, sério. Tem alguém ali, olhando pra gente." Ele apontou para o espelho, onde, por um breve momento, Marina jura ter visto um vulto, uma figura indistinta, com olhos brilhantes, que desapareceu quando ela piscou. O grupo tentou ignorar, mas a atmosfera mudou. João, o mais cético, tentou aliviar a tensão com uma piada, mas até ele admitiu sentir um arrepio. O bar, antes barulhento, parecia estranhamente silencioso, como se o som tivesse sido sugado para longe. No dia seguinte, Lucas não apareceu para o café da manhã combinado com o grupo. Preocupados, os amigos tentaram ligar, mas o celular dele ia direto para a caixa postal. Marina, que era mais próxima de Lucas, recebeu uma mensagem estranha naquela noite, uma foto do Bar do Tatu, tirada de um ângulo impossível, como se a câmera estivesse flutuando acima da mesa onde eles estavam. A foto mostrava os 5 amigos brindando, mas, ao fundo, no espelho, havia uma figura escura, com contornos humanos, que ninguém lembrava de ter visto. "Isso não é possível", disse Marina, mostrando a foto aos outros. O grupo decidiu voltar ao bar para entender o que estava acontecendo. Quando chegaram ao Bar do Tatu, o lugar parecia diferente. As luzes estavam mais fracas, e o espelho, que antes refletia a energia do ambiente, agora parecia opaco, quase embaçado. O barman, um homem chamado Sérgio, notou a expressão nervosa do grupo e perguntou o que estava errado. Camila mostrou a foto no celular, e Sérgio empalideceu. "Vocês não deviam mexer com esse espelho", disse ele, hesitante. Ele contou que o espelho estava no bar desde os anos 90, trazido de um depósito após a reforma do prédio. Ninguém sabia ao certo de onde ele vinha, mas os funcionários mais antigos evitavam limpá-lo, dizendo que ele não gostava de ser tocado. O grupo, agora intrigado, pediu mais detalhes. Sérgio, relutante, contou uma história que circulava entre os funcionários. Anos antes, o terreno onde o bar foi construído era uma casa abandonada, palco de um crime brutal. Em 1995, uma discussão violenta entre 2 homens terminou com um deles morto, esfaqueado no quintal da casa. O caso nunca foi resolvido, e a casa foi demolida para dar lugar ao bar. Desde então, clientes relatavam coisas estranhas, reflexos que não combinavam com o ambiente, vozes sussurrando nomes, e uma sensação de ser observado ao se aproximar do espelho. Os amigos decidiram investigar por conta própria. João, que trabalhava como fotógrafo amador, trouxe uma câmera para tentar capturar algo no espelho.
Enquanto o grupo se sentava na mesma mesa, João ajustou a câmera, apontando-a para o reflexo. Por um momento, a imagem na lente ficou distorcida, como se uma névoa tivesse se formado dentro do espelho. "Olha isso!" gritou ele, apontando para a tela. No canto do reflexo, uma figura escura aparecia, com olhos brilhantes fixos no grupo. Quando olharam diretamente para o espelho, não havia nada. Mas a sensação de peso no ar era insuportável. Naquela noite, Marina teve um pesadelo. Ela sonhou que estava no bar do Tatu, sozinha, com o espelho refletindo não seu rosto, mas o de um homem desconhecido, com a pele pálida e olhos fundos. Ele estendia a mão, como se tentasse tocá-la através do vidro. Marina acordou gritando, com o celular vibrando ao seu lado. Outra mensagem. Uma nova foto do bar, tirada do mesmo ângulo impossível, mas agora apenas ela aparecia na imagem, com um vulto mais próximo, quase ao seu lado. Apavorada, ela ligou para os amigos, que decidiram confrontar o barman novamente. Sérgio, pressionado, admitiu que outros clientes já haviam relatado coisas estranhas. Uma mulher, anos antes, disse ter ouvido seu nome sussurrado ao se aproximar do espelho. Outro cliente, um motorista de táxi, jurou que viu seu próprio reflexo sorrir, mesmo quando ele não estava sorrindo. Sérgio confessou que, certa vez, enquanto limpava o bar após o expediente, sentiu uma mão fria em seu ombro. Quando se virou, não havia ninguém, mas o espelho refletiu um vulto por uma fração de segundo. "Eu não acredito em fantasmas", disse ele, "mas esse espelho, ele vê coisas que a gente não vê." O grupo, agora desesperado por respostas, pesquisou o passado do terreno. Em arquivos de jornais antigos, encontraram a história do crime de 1995. A vítima, um homem chamado Roberto, era conhecido por frequentar bares da região. Ele foi morto por um agressor nunca identificado, e testemunhas da época disseram que ele carregava uma raiva profunda, como se quisesse vingança. Os amigos começaram a se perguntar se o espelho, de alguma forma, estava ligado a Roberto, ou ao que restava dele. Enquanto isso, Lucas continuava desaparecido. A polícia foi acionada, mas não encontrou pistas. Os amigos, consumidos pela culpa, decidiram voltar ao bar uma última vez. Eles levaram um padre, amigo de Felipe, para tentar limpar o lugar. Durante uma oração, o espelho começou a vibrar, emitindo um som baixo, quase como um gemido. O padre, assustado, interrompeu a oração e disse: "Tem algo aqui que não quer ser perturbado." Naquela noite, o bar do Tatu fechou mais cedo, e o espelho foi coberto com um pano preto. Dias depois, Lucas foi encontrado, vagando em uma rua próxima, desorientado. Ele não lembrava onde esteve, mas carregava uma marca estranha no braço, um arranhão em forma de linha curva, como se alguém tivesse tentado segurá-lo. Ele nunca mais voltou ao bar, e os amigos decidiram não falar mais sobre o assunto. Mas os rumores continuaram. Frequentadores do bar do Tatu dizem que, até hoje, o espelho reflete coisas que não estão lá, rostos desconhecidos, sombras que se movem sozinhas, ou olhos que te seguem. Alguns juram ouvir sussurros, chamando seus nomes, quando se aproximam demais. Essa história nos deixa com uma pergunta: o que você faria se visse algo no reflexo que não deveria estar lá? Um olhar que não explica, uma presença que não pertence? Talvez, na próxima vez que você brindar em um bar, seja melhor evitar olhar para o espelho. Agora, prepare-se para a nossa última história, que aconteceu em um bar no Rio de Janeiro, onde uma simples rodada de drinks se transformou em um mistério que ainda ecoa nas paredes do lugar. No coração do Rio de Janeiro, o Bar da Praia era um ponto turístico famoso. Localizado na orla de Copacabana, o lugar atraía uma mistura vibrante de cariocas e visitantes, todos seduzidos pelo charme das luzes de neon, drinks coloridos e a brisa do mar. As mesas ao ar livre, cobertas por guarda-sóis desbotados, ofereciam uma vista perfeita do calçadão, enquanto o interior do bar, com paredes decoradas com redes de pesca e fotos antigas do Rio, exalavam um ar nostálgico. Mas, em uma noite de 2019, algo aconteceu no Bar da Praia que transformou sua atmosfera festiva em um mistério que ainda assombra os frequentadores.
Era uma noite quente de verão, com o bar quase vazio, exceto por alguns clientes habituais e um casal que chamou a atenção de todos. Eles chegaram por volta das 11 horas, sentando-se em uma mesa no canto, longe das luzes. O homem, de uns 30 anos, tinha olheiras profundas e parecia nervoso, olhando constantemente por cima do ombro. A mulher, mais jovem, mantinha a cabeça baixa, segurando a bolsa com força. Eles pediram 2 drinks, uma caipirinha para ela, um uísque para ele, e começaram a conversar em voz baixa, quase sussurrando. O garçom, Carlos, notou a tensão entre eles. Eles pareciam estar fugindo de algo, disse ele depois, lembrando da noite. Enquanto servia os drinks, Carlos ouviu o homem dizer, em um tom quase desesperado, ela está aqui, eu sei que está. A mulher balançou a cabeça, murmurando algo que o garçom não conseguiu ouvir. O casal mal tocou nos drinks, e a conversa ficou mais intensa. De repente, o homem levantou a voz, dizendo, você não entende, ela não vai nos deixar em paz. Os poucos clientes no bar viraram-se para olhar, mas o casal não parecia notar. Minutos depois, eles se levantaram abruptamente, deixando os drinks intocados e uma nota amassada na mesa, e saíram correndo para a rua. Carlos, confuso, foi até a mesa e notou algo estranho. O copo de uísque estava vazio, como se alguém o tivesse bebido em um gole. Naquela mesma noite, o bar da praia fechou mais cedo. Os funcionários começaram a ouvir barulhos estranhos, um tilintar de copos vindo do balcão, mesmo com todas as mesas limpas. Mariana, a gerente, sentiu um peso no ar, como se o ambiente estivesse carregado. Era como se alguém estivesse nos observando, disse ela. Enquanto trancava o bar, ela ouviu um som baixo, quase como um gemido, vindo do canto onde o casal estava. Quando olhou, não havia nada, mas uma cadeira na mesa havia sido movida, como se alguém tivesse se sentado depois que o casal saiu. Os dias seguintes foram marcados por mais incidentes. Clientes relataram sentir um frio inexplicável ao sentar na mesa onde o casal esteve. Um turista, que tirou uma selfie no bar, notou uma sombra vaga ao fundo da foto, como se alguém estivesse de pé atrás dele. Outra noite, um garçom novato, chamado Tiago, viu um copo deslizar sozinho pelo balcão, parando exatamente onde o casal havia sentado. Ele correu para contar aos colegas, mas ninguém quis acreditar. É só o vento da praia, disse um deles, rindo nervosamente. Mas Tiago insistiu, não tinha vento nenhum. E o copo estava seco, como se alguém tivesse bebido tudo. Os rumores começaram a se espalhar, e os funcionários decidiram investigar. Mariana, a gerente, lembrou de uma história que ouviu quando começou a trabalhar no bar. Décadas antes, em 1992, o bar da praia foi palco de um crime violento. Uma mulher, chamada Clara, foi assassinada em uma briga passional no estacionamento do bar. O caso chocou a cidade, mas o culpado nunca foi encontrado. Alguns diziam que Clara era uma frequentadora assídua, conhecida por seu sorriso fácil e por sempre pedir caipirinhas. Outros acreditavam que ela nunca deixou o lugar, como se sua presença ainda rondasse o bar. Intrigada, Mariana começou a perguntar aos funcionários mais antigos. Um deles, seu Jorge, um cozinheiro que trabalhava no bar desde os anos 80, confirmou a história. Clara era uma alma livre, mas tinha um ciúme danado, disse ele. Depois que ela morreu, coisas estranhas começaram a acontecer. Copos quebravam sozinhos, portas batiam sem motivo, e às vezes eu sentia um perfume no ar, como o que ela usava. Jorge contou que, anos após o crime, um casal de clientes relatou ter visto uma mulher parada no canto do bar, olhando para eles com olhos tristes. Quando tentaram se aproximar, ela desapareceu. O casal da noite de 2019 nunca mais voltou ao bar da praia, mas os funcionários começaram a conectar os pontos. Alguns acreditavam que o homem e a mulher estavam fugindo de algo ligado ao passado de Clara. Talvez ele tivesse alguma relação com o crime, ou talvez a presença dela os tivesse seguido até ali. A polícia foi acionada para investigar o desaparecimento temporário do casal, mas não encontrou pistas. Dias depois, a mulher foi vista em outro bairro, sozinha, recusando-se a falar sobre o que aconteceu. O homem, no entanto, nunca foi encontrado. Os fenômenos no bar da praia continuaram.
Uma noite, enquanto limpava o salão, Mariana ouviu o som de um copo sendo colocado com força na mesa do canto. Ela olhou, mas não havia ninguém. Quando se aproximou, sentiu um perfume doce, como descrito por seu Jorge. Apavorada, ela decidiu contratar um médium para visitar o bar. O médium, uma mulher chamada Dona Lúcia, caminhou pelo salão e parou na mesa do casal. Há uma energia aqui, uma mulher que não encontrou descanso, disse ela. Ela está presa a este lugar, buscando algo que nunca teve. Durante a sessão, as luzes do bar piscaram, e um copo caiu do balcão, estilhaçando-se no chão. Dona Lúcia pediu que todos saíssem, dizendo que a presença não queria ser perturbada. Hoje, o bar da praia continua aberto, atraindo turistas com sua vista e drinks gelados. Mas os funcionários evitam falar sobre a mesa do canto, que permanece vazia na maioria das noites. Clientes novos às vezes relatam sentir uma presença ao sentar ali, ou ouvem o som de copos tilintando, como se alguém continuasse a brindar no vazio. Alguns juram sentir um perfume doce no ar, ou ver uma sombra rápida no canto do olho. Os moradores de Copacabana dizem que Clara ainda está lá, esperando, talvez por justiça, talvez por algo que ninguém entende. Essa história nos lembra que, às vezes, os lugares mais comuns escondem segredos que nunca serão totalmente explicados. O que você faria se sentisse um perfume que não explica, ou ouvisse um brinde que não deveria existir? Talvez, na próxima vez que você visitar um bar à beira-mar, preste atenção aos sinais. Agora, vamos refletir sobre essas 3 histórias e o que elas nos dizem sobre os lugares que frequentamos. Essas 3 histórias, o cliente que nunca saiu, o brinde que trouxe um pesadelo, e a rodada que ecoa no vazio, mostram que os bares, tão cheios de vida, também podem guardar segredos sombrios. Do interior de Minas Gerais à orla do Rio, esses lugares comuns escondem ecos de tragédias, presenças que não explicamos, e histórias que nos fazem questionar o que é real. Será que o próximo bar que você visitar tem um canto vazio que parece vivo? Um reflexo que não combina? Um perfume que surge do nada? Fique atento aos sinais, um copo que se move, um sussurro no ar, ou um arrepio que não explica. Esses relatos, baseados em testemunhas reais, nos lembram que o passado nunca está tão distante quanto pensamos. Qual dessas histórias te marcou mais? O silencioso, com seu uísque intocado? O espelho que reflete o impossível? Ou a presença que ainda brinda na praia? Deixe nos comentários e compartilhe com aquele amigo que ama um bom susto. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias. Temos mais mistérios assustadores esperando por você. Obrigado por mergulhar nessas 3 histórias de terror que transformam bares comuns em cenários de mistério. Agradecemos à nossa equipe de produção, aos pesquisadores que coletaram esses relatos reais, e a você, que ficou até o final. Essas histórias foram baseadas em testemunhas e registros que nos fazem repensar os lugares que frequentamos. Quer ouvir mais histórias assustadoras? Deixe sua sugestão nos comentários, pode ser um bar, uma casa, ou até uma rua com um segredo sombrio. Quem sabe sua ideia não vira nosso próximo vídeo. Um agradecimento especial às fontes que compartilharam esses relatos, mantendo viva a memória de eventos que desafiam a lógica. Se você sentiu um arrepio ou ficou intrigado, compartilhe este vídeo com seus amigos e nos diga, qual história te deixou com mais medo? Continue explorando o lado sombrio do cotidiano com a gente. Até o próximo vídeo, e cuidado com o que você vê no reflexo.